Primeiro apresentou e depois gravou. Agora está gravando. Então agora é para vocês verem a lousa. Vocês estão vendo a lousa? Já sim, parece. Sim. Certo. Bom, gente, aula passada a gente falou sobre a convergência da série de Fourier. Eu vou voltar rapidinho nisso só para revisar, fazer um apanhado do que a gente viu. E depois hoje a gente vai falar sobre propriedades de pôr a mão na massa da série de Fourier, vamos dizer assim. É a diferenciação e integração da série de Fourier e utilizar isso, principalmente a diferenciação, para resolver equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. Aí aqui a gente vai introduzir um método de separação de variáveis. Esse aqui não é um curso de EDP, certo? Então, não vai ser possível entrar na teoria sobre equações diferenciais parciais, como que isso funciona, por que que funciona. A gente vai resolver EDPs por meio de exemplos. Vai introduzir esse método por meio de exemplos. E isso aqui, a gente vai fazer esta aula e a aula que vem. Isso aqui a gente vai fazer. Então, diferenciação e integração a gente vai ver nesta aula. Resolução de EDOs a gente vai ver nessa aula. E EDPs, aplicação de série de Fourier, a solução de equações diferenciais parciais, a gente vai ver nesta aula, começar nessa aula e terminar com sorte na aula que vem. Então, antes vamos revisar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. A gente terminou a aula passada com o seguinte resultado. Seja f de menos π a π seja f de menos π a π para r uma função de quadrado integrável, então a série de Fourier de f converge na média para f. Ou seja, o limite de f da norma de f menos a soma a soma parcial de ordem n, que é truncar a série de Fourier até a ordem n, é igual a zero. Onde a norma é a norma em L2, que é isso daqui, né? A gente definiu o produto escalar, é a integral de A até B de g de x ao quadrado dx, norma de g. E a gente viu que isso aqui dizia que esse limite aqui é igual a zero, é equivalente a dizer que vale a identidade de Parseval. Ou Parseval, eu não sei falar o nome da pessoa. Mas dizer que a zero quadrado sobre 2, mas a identidade de Parseval, ela vai dar para mim uma relação somente entre os coeficientes da série de Fourier. É como se eu tomasse a norma quadrada do vetor. Dizer que a norma quadrada de f é igual à norma quadrada dos coeficientes de Fourier, pesada por fator de π aqui. É exatamente isso, certo? Como se os cossenos e senos são funções. E a gente viu que nesse espaço L2, as funções são vetores, né? E são ortogonais. Então é como se eu pegasse a norma quadrada de f, que é isso daqui, no intervalo menos π, né? Quer dizer, L2 de menos π até π. E fosse igual à norma quadrada da série de Fourier, ou seja, o limite
da norma de SN, quando n tende a infinito. E a gente viu que a desigualdade de Bessel a gente mostrou, certo? A desigualdade de Bessel foi bonitinho. Ela foi obtida utilizando que essas funções, seno de x e cosseno de x, são ortogonais. E a gente tirou o limite da série, então a gente obteve esse resultado aqui. Aí parece igual, né? Melhor não fazer assim. Esse resultado aqui, onde aqui seria menor ou igual. Mas aí, quer dizer, isso vale pelo fato dessas funções serem ortogonais. Aí o que eu estou dizendo é mais do que isso. Estou dizendo que, além de serem ortogonais, toda função de quadrado integrável pode ser aproximada por uma série, uma soma parcial da série de Fourier, tanto quanto eu queira, no sentido de que o limite vai dar zero, no sentido de que eu vou poder escrever f de x é igual a série de Fourier de x. De f, né, que é a 0 sobre 2 mais somatório a n cosseno de nx mais bn seno de nx, onde a n e bn são os coeficientes de Fourier. E essa igualdade, ela é uma igualdade que vale, tem que ser interpretada. A gente está lidando com funções que podem ser descontínuas. Então, essa igualdade tem que ser interpretada no sentido da convergência em L2. Infinito. No sentido de que essa integral aqui, no limite de n infinito, tende a zero, né? Não é uma convergência pontual, porque a gente viu pelo teorema de Fourier que a gente viu que a f vai convergir para a média dos limites laterais, né? F aqui, lembra? Tinha essa função aqui que era a função degrau. E a série de Fourier convergia para. A que valia -1, a que valia 1, e a série de Fourier convergia para zero. Então, nos pontos de descontinuidade, se f é contínua, ela converge para a média normal, certo? Mas nos pontos de descontinuidade, ela vai. Se f é contínua, a série de Fourier converge para f. Mas se f não é contínua, se tem um ponto de descontinuidade, a série de Fourier vai convergir para a média dos limites laterais aqui. Por isso que essa convergência da série de Fourier tem que ser interpretada como convergência na média. Convergência dizendo que essa integral vai a zero com n tendendo a infinito. Muito bem. Isso quer dizer para mim várias coisas. Primeiro, quer dizer que esse conjunto aqui, ele é dito completo em L2. No sentido de que toda função de quadrado integrável, toda função em L2 vai poder ser expandida. Ou seja, toda função de quadrado integrável nesse intervalo pode ser expandida.
nesses vetores, no sentido da convergência em L2. A gente acabou de ver que a norma de F menos somas parciais vai para zero. A convergência. Ou, em outras palavras, esse conjunto aqui ele vai ser uma base de um espaço vetorial, certo? No sentido de dizer que ele é uma base e dizer que ele é completo é a mesma coisa, né? É dizer que toda função vai poder ser expandida em uma série, uma combinação linear, no caso aqui infinita, dessas funções, cosseno de nx, seno de nx, no sentido de convergência na média, certo? No sentido de que a norma de f menos a norma dessa soma, dessa série, desculpa, a norma de. É como se eu dissesse o seguinte, entre aspas, a norma de f menos S menos a série Fourier de F é zero. Quer dizer que F, então eu vou poder escrever como a zero sobre 2, F de x, né? Mas essa somatória, n igual a 1 infinito, a n cosseno de nx mais bn seno de nx. A menos de pontos de descontinuidade, né? Dizer que isso aqui é a norma quer dizer que a integral é nula. E a integral a gente sabe que a gente pode quebrar nos pontos de descontinuidade, que isso não interfere. Muito bem, gente. Muito bem. Então agora a gente vai tratar do que eu prometi para vocês, que é a diferenciação e integração de uma série de Fourier e a aplicação disso na resolução de equações diferenciais. Eu vou enunciar alguns resultados, dois resultados, que é o que vai permitir que a gente consiga resolver uma equação diferencial por meio de. Lembra, a gente consegue resolver equações diferenciais por meio de série de potência. Mas isso aqui não é uma série de potência, né? Isso aqui é uma série de polinômios de funções trigonométricas. Então a coisa é um pouquinho diferente. Seja f contínuo. Então, quer dizer, eu estou dizendo que f. Suponha que f seja diferenciável. Então dá para tirar a derivada de f. E pergunta qual que é a série de Fourier. E a derivada de f continua sendo uma função de menos π até π. A pergunta é: será que existe a série de Fourier de f? Será de f', né? Será que eu consigo diferenciar termo a termo, por exemplo, a minha função?
E aí, será que eu consigo utilizar isso para alguma coisa? Então vamos pegar f contínuo. E com o mesmo valor nos extremos, né? Como se ela fosse periódica, se eu estendesse, né? Função periódica tem que valer isso daqui se ela for contínua. E seja f' contínua por partes. Nesse intervalo. E com derivadas laterais. Nesse intervalo. Certo? Então, a série Fourier com essas hipóteses, a série de Fourier de f é diferenciável. E a série de Fourier, então, de f', né? Vai ser vai ser um negócio assim, ó, dá uma olhada. N menos a N seno de nx mais Bn cosseno de nx. Ou seja, supondo f contínuo e f' contínua, f' diferenciável ou f' contínua por partes e diferenciável na aonde ela é contínua e com derivadas laterais em todo ponto, eu consigo que a série de Fourier diferenciável, ou seja, a função dada pela série de Fourier diferenciável, eu consigo calcular a derivada da minha a série de Fourier da minha derivada f' dessa forma. Se você olhar para essa expressão, é como se eu tivesse aqui não é A, certo? Isso aqui é efeito das 8 da manhã. Isso aqui é N. Se você olhar para essa expressão, é como se eu pegasse a expressão da minha série de Fourier e derivasse termo a termo, certo? Aqui, a n cosseno. Aí, se você deriva o cosseno, dá menos seno, mas é seno de nx. Então, cai n, certo? Fica menos n seno de nx. E o do outro lado é bn seno. Então, a derivada é cosseno, só que é cosseno de nx. Pela regra da cadeia, cai n. Então, fica mais nbn cosseno de nx. Certo? Onde? Professor, esses coeficientes a n e bn vão ser os mesmos da série de Fourier da função original? Isso, era o que eu ia escrever agora. Ah, Onde a NBN, porque é justamente o que a gente espera, certo? Coeficientes da série Fourier de f. Que é justamente o que a gente espera. Porque aí é como se o meu f, a série Fourier de f, não é como se, né? É exatamente igual a isso. Supondo que eu consiga escrever a minha f em série de Fourier, eu consigo porque ela é contínua, certo? Deixa eu mostrar se ela é contínua, ela é integrável. Então, se a minha série de Fourier é dada por essa expressão, dentro dessas hipóteses do teorema, a série de Fourier da minha derivada
é esta expressão, onde a n e bn são os coeficientes de Fourier, né? Que é o produto escalar de f com cosseno ou com seno. Produto interno, né? Que é aquela integral, integral de menos π até 1 sobre π, integral de menos π até π de f cosseno ou f seno. Então é como se eu pegasse essa expressão e derivasse termo a termo. Como se eu pegasse, certo? Agora dá para ver direitinho. Derivada de cosseno é menos seno, pela regra da cadeia kn, fica menos n seno de nx. Derivada de seno é cosseno, kn, pela regra da cadeia, então fica n cosseno de nx. Então é como se eu diferenciasse termo a termo os coeficientes da série de Fourier de f. E a demonstração é simples, eu vou deixar para vocês. Olha só, f' satisfaz. Se vocês voltarem lá no caderno de vocês, ou onde vocês estão anotando, né? Ela satisfaz as condições do teorema de Fourier. Quer dizer que ela é contínua por partes e com derivadas laterais no intervalo. Se você voltar lá, o teorema de Fourier é isso. Então, o que o teorema de Fourier diz para mim? O teorema de Fourier diz para mim que a série de Fourier de f' vai convergir, né, para a média dos limites laterais. Em particular, ela existe. Então, eu posso escrever f de f' de x como sendo alfa 0 sobre 2. O teorema de Fourier garante para mim, garante que a série de Fourier de f' existe e converge para a média dos limites laterais. Se ela existe, eu posso escrever, certo? Alfa n cosseno de nx mais beta n seno de nx. Onde alfa n e beta n agora, eles vão ser os coeficientes da série de Fourier de f'. Então é integral 1 sobre π, integral de menos π até π de f' de x. Posso escrever alfa n, exemplo, alfa n é 1 sobre π, integral de menos π até π, f' de x é cosseno de nx dx. E aí, certo? Porque pode, porque f' tem série de Fourier. Fica como a demonstração é simples, fica como exercício para vocês mostrar. Se eu usar aqui, por exemplo, integração por partes, mostrar que alfa n é igual a menos n a n. E mostrar que beta n é igual a nbn, certo? Não vou fazer essa conta, vocês fazem. Fica como exercício terminar isso. Mas a ideia... Enfim, o exercício é integrar por partes e mostrar que alfa n é igual a menos n a n e beta n é igual a nbn. O negócio todo é que f' tem, eu estou supondo que ela está nas condições do teorema de Fourier, então ela admite série de Fourier que converge para a média dos limites laterais. Se ela admite série de Fourier, eu escrevo a série de Fourier dela, certo? Eu tenho os coeficientes de Fourier, e aí eu calculo, eu vou integrar por partes e vou verificar a relação entre alfa n e
a n que eu estou escrevendo aqui. Bem, gente? Mas na prática, é dizer que eu consigo diferenciar termo a termo. E se eu consigo diferenciar termo mas antes eu vou enunciar agora o resultado por integração, que a gente não vai usar nesta aula, mas que é importante saber. Eu vou só enunciar, certo? Seja f contínua por partes. Em menos π, certo? Então, independentemente de sua série de Fourier. A gente viu que no caso da derivada, a série de Fourier converge dentro daquelas hipóteses. Mas aqui, independente da sua série de Fourier convergir ou não, vale o seguinte: a integral de menos π até x de f de xi dxi é igual a meio de A0 x mais π mais somatório n igual a 1 infinito de 1 sobre n, a n, agora o a n é seno, certo? É como se eu estivesse integrando termo a termo, menos bn. Eu vou trocar aqui porque eu gosto de deixar bonitinho. Certo? Vou colocar aqui um desse. Cosseno de nx menos cosseno de np. Certo? Independente da série de Fourier convergir ou não, vale essa expressão. E a demonstração é ler a demonstração. Exercício. Mas eu vou falar a demonstração. Do Jaime. O livro. Mas eu vou falar para vocês a ideia do negócio. Olha só. Eu tenho que a integral menos π x f de xi dxi, certo? É uma primitiva para f. E f é contínuo. E eu sei, nós sabemos, certo? É o teorema fundamental do cálculo. Certo? O teorema fundamental do cálculo diz que o d dx desse negócio é f de x, certo? Vocês concordam comigo que esse é o teorema fundamental do cálculo? Concordam? Muito bem. Sim, professor. Muito bem. Vamos lá, gente. São 8h32, certo? O cérebro já está começando a acordar. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Mas mais do que isso, o teorema fundamental do cálculo diz para mim que a derivada desse negócio, a derivada primitiva é o integrando. Mais do que isso, ele está dizendo para mim que G, que é essa primitiva, é diferenciável. Supondo f contínua por partes, G é diferenciável. G sendo diferenciável, né? Em particular, se G é diferenciável, o G é contínuo e com derivadas laterais, porque é diferenciável.
Então, G satisfaz as condições do teorema de Fourier. E se G satisfaz as condições do teorema de Fourier, G não satisfaz direito as condições do teorema de Fourier, certo? Porque aqui tem um X. Então, G de X quase satisfaz as condições do teorema de Fourier, certo? Mas a ideia é mais ou menos essa, que G é diferenciável. Então, é como se essa primitiva, tirando o termo de A0, admitisse uma série de Fourier. O termo de A0 é complicado, porque o termo de A0 é constante, né? Mas os outros termos, eles vão ser dados por uma série de Fourier. Como se eu escrevesse aqui essa integral f de psi menos A0 sobre 2. E essa função aqui, então, agora eu vou fazer o seguinte, olha só. A ideia é mais ou menos a seguinte. Eu me empolguei aqui, aí deu errado a fala. X. É como se eu pegasse esta função, certo? Essa função aqui satisfaz as condições do teorema de Fourier. E essa função aqui, então, ela vai ser expressa numa série de Fourier, cujos coeficientes vão ser dados por isso daqui, pelo teorema anterior, certo? Derivada disso daqui. Então, vocês vejam essa demonstração aqui enfim, e é verdade. Mas deixa eu voltar aqui. O importante, então, é que, dadas as condições desse teorema, né, a série de Fourier de F ela vai ser diferenciável e é como se eu diferenciasse termo a termo. E a série de se F é contínua, a integral de F é como se eu integrasse termo a termo a minha série de Fourier. Que não necessariamente precisa existir, mas a série de Fourier da integral existe. E olha só. Cadê esse negócio? Vamos supor que F seja uma função diferenciável quantas vezes eu quiser. Se F é diferenciável quantas vezes eu quiser, eu vou, então, no intervalo dado, se F é uma função que eu estou chamando y, é uma função diferenciável quantas vezes eu quiser, que eu estou supondo que ela é, pelo menos por partes,
nesse caso aqui, eu vou supor que é diferenciável nesse intervalo quantas vezes eu quiser, eu posso calcular a derivada, f vai ter série de Fourier, y vai ter série de Fourier, eu posso calcular a derivada da série de Fourier e posso calcular a segunda derivada da série de Fourier. E aí, se eu tenho, então, a derivada e a segunda derivada da série de Fourier, eu jogo tudo. Aí vamos lá. Aí eu quero resolver uma equação diferencial. Y duas linhas igual a 1, por exemplo. Por que eu estou escolhendo essa equação diferencial? Porque ela é fácil, certo? E aí eu consigo resolver. Na lista, as equações diferenciais são mais difíceis. Mas para dar o exemplo, né? E na vida é mais difícil ainda. Mas para dar o exemplo, é bom dar para um exemplo com uma função simples. Y duas linhas igual a 1, por exemplo. Uma equação simples. Porque o método vai poder ser aplicado a qualquer y duas linhas mais... como é que fala isso? Qualquer equação diferencial linear. Y' mais BY é igual a f de x. Certo? O método vai poder ser aplicado a qualquer coisa desse tipo. Onde f é uma função externa, né? Que nesse caso é 1, certo? E aí eu vou dizer para vocês qual é o método e vocês vão aplicar esse método mais para frente, quando vocês forem resolver a lista. Mas qual que é o ponto, então? Eu quero que vocês resolvam pelo método das séries de Fourier. E eu não disse ainda, o método das séries de Fourier é tal coisa. Mas o método das séries de Fourier eu vou mostrar através desse exemplo. E ele é exatamente expandir a minha função em série de Fourier, a função do lado direito, se você quiser chamar de termo de força, né? O termo não homogêneo, eu vou expandir em série de Fourier, e y eu vou expandir em série de Fourier, e aí eu vou supor que ela é contínua, diferenciável, tudo, consigo calcular y' y das linhas, e eu vou ter uma somatória. Lembra, vetor tem uma somatória de coisas que multiplicam cosseno de nx e seno de nx. Os coeficientes têm que ser iguais do lado direito e do lado esquerdo. Porque cosseno de nx e seno de nx eles são funções ortogonais, né? Como se eu estivesse dizendo que, dado um vetor de um lado, como se eu estivesse escrevendo A igual a B, então AX igual a BX, AY igual a BY, AZ igual a BZ. Só que aqui eu estou trabalhando com esses vetores aqui. E JK. E quando eu vou para o espaço de funções, para esse espaço de funções, quando eu vou para esse espaço de funções, esses aqui são meus vetores da base. Então eu vou comparar os termos do lado direito e do lado esquerdo que multiplicam esses vetores da base. Eu vou lá e digo para vocês que vou resolver o exemplo. Certo?
Qual que é o problema? Vamos lá, gente. Como é que resolve? Qual que é o problema? O problema é que tudo que eu falei para vocês de diferenciação, integração, o que quer que seja, é do intervalo menos π até π. Não de zero até π. Então, se você falar do ponto de vista estritamente do ponto de vista de olhar para o teorema e tentar aplicar, esse problema não está nas condições do teorema de Fourier. Desculpa, este problema não está nas condições do teorema que eu acabei de falar, de integração e diferenciação. Por que não? Porque ele vai de zero até π. Então a gente tem que achar um problema que vai de menos π até π, certo? Porque se eu achar um problema que vai de menos π até π, eu consigo aplicar o meu método. Em outras palavras, se eu transformar esse meu problema de zero até π em um outro problema que vai de menos π até π, e esse outro problema estiver nas condições do teorema que eu falei sobre diferenciação da série de Fourier, eu consigo calcular a derivada, e se eu consigo calcular a derivada, eu consigo calcular a segunda derivada, e se eu consigo calcular a segunda derivada, eu resolvo o meu problema. E olha só que interessante. Aí eu tenho que ser esperto, certo? Faz parte da vida ser esperto. Y de zero é igual a y de π, que é igual a zero. Então, eu tenho uma função contínua que é zero em zero. Vou desenhar a função aqui. Uma função contínua que é zero em zero e que é zero em π. É zero, isso aqui é π. Tem uma função contínua que faz. Isso aqui não é uma função, certo? É uma função contínua. Função contínua que é zero em zero e zero em π. Então eu posso estender a minha função. Eu posso estender a minha função para esse outro intervalo, para encontrar uma função que esteja definida de menos π até π. Podemos supor uma extensão de y para menos π, certo? Para esse intervalo. Que eu vou escolher ímpar. Por que eu vou escolher ímpar? Porque y de zero igual a y de π é como se eu estivesse pegando essa função e fazendo assim. Se eu faço isso, a restrição a 0π dará a solução do problema. Eu poderia fazer o contrário, certo? Poderia fazer extensão par. Certo? Poderia fazer extensão par desse problema. Mas eu quero fazer a ímpar, porque eu quero. Então, suponhamos. E aí, se eu faço essa extensão ímpar da função,
A minha função agora está definida de menos π até π. Eu suponho que todos os critérios de diferenciabilidade são satisfeitos. E aí eu vou transformar esse problema em um problema y duas linhas igual a 1 definido de menos π até π. Então, suponhamos que os critérios de convergência e diferenciabilidade sejam todos satisfeitos. E aqui eu só vou anotar aqui um negócio que eu quero anotar, porque convergência e diferenciabilidade. Então eu posso escrever o seguinte, deixa eu copiar esse exemplo para jogar para outra tela e fazer as contas. Eu vou poder escrever o seguinte, eu posso escrever y de x, certo? Y é ímpar. Eu estou supondo y a extensão ímpar do meu problema, certo? Estou considerando agora y como sendo a extensão ímpar dessa função no intervalo de menos π até π. Eu posso escrever isso aqui como somatório de n igual a 1 infinito, bn seno de nx. Certo? Posso escrever isso. Por quê? Porque y é ímpar. Só que eu não estou muito interessado no lado ímpar, vamos dizer assim. Eu estou interessado no lado de 0 a π. Então, eu suponho ela ímpar para expandir y em uma série de senos. Poderia supor ela par e expandir y em uma série de cossenos, mas se eu suponho ela par, o y não é tão legal supor ela par. Porque aí eu estou supondo uma função assim. E aí eu tenho um problema com y duas linhas, certo? Então eu estou supondo ela ímpar, para tentar evitar o problema com y duas linhas. Então, eu vou ter aqui o y', certo? Se eu suponho ela ímpar, eu jogo fora todos os termos de cosseno. E o A0, que também é o termo de cosseno, certo? Somatório. NBN cosseno de NX, certo? Aí eu posso calcular o y duas linhas, certo? Y duas linhas de x. Somatório. Menos, né? O cosseno vai me dar um menos, certo? Menos o somatório de n, aí caiu n quadrado, bn, seno de nx, certo? Eu quero y. Y é o meu objetivo, certo? Esse aqui é o meu objetivo. Em outras palavras, o meu objetivo é calcular os bn's, certo? Tá. E aí tenho que... Então agora que vê o lado direito, né? Que é 1, certo? Quero expandir 1 em série de Fourier nesse intervalo de 0 até π.
Mas eu escolhi. O que eu escolhi? Eu escolhi estender y de forma ímpar para o intervalo de menos π até π. Então eu tenho que expandir o meu lado direito Note que se essa função aqui tivesse definida de menos π até π, eu não precisaria estender, certo? Isso é de Fourier de forma ímpar. Pois supus a extensão ímpar. Ou seja, eu vou pegar essa equação e pegar o lado direito como sendo essa função aqui. 1, 0 menor que x menor que π. E menos 1, certo? Que é ímpar, menos π menor que x menor que 0. Certo? Então eu passei o meu problema para outro problema. Que é o seguinte problema. Certo? Certo? Vocês estão me acompanhando, gente? Eu supus a extensão ímpar, supondo extensão ímpar, eu peguei uma série em senos. Pegando uma série em senos, eu derivo, acho y', acho y das linhas, e vou resolver o meu problema. Jogo isso na minha equação. Quando eu jogo isso na minha equação, aqui eu tenho uma série de Fourier, que é essa série de Fourier. Então eu tenho que expandir 1 em série de Fourier. Só que como eu passei para esse intervalo, de menos π até π, eu tenho, e a minha série agora é ímpar, eu tenho que passar esse problema para um problema. Note que y de 0 é igual a y de π, que é igual a 0, por isso que eu escolhi ímpar. Eu tenho que passar para um problema que seja de menos π até π. E como o y eu supus ímpar, o lado direito tem que ser ímpar. O lado direito sendo ímpar, a minha função que eu tenho que considerar nesse negócio aqui é exatamente essa daqui. Por quê? Porque a extensão ímpar do meu lado direito, que vai de 0 a π, extensão ímpar para o intervalo menos π até π. Então eu vou escrever, e a gente já viu. Então cadê aqui a minha coisa? Então tem agora y' das linhas igual a g de x menos π menor que x menor que π. Onde g de x é igual a menos 1. Não é isso. É 1 se como é que é? 0 menor que x menor que π, menos 1 se menos π menor que x menor que 0. E aí, então, o que eu faço? Vou expandir G em série de Fourier para comparar com a expansão de y das linhas. Mas a gente já fez isso na primeira aula. Se vocês estiverem lembrados, a gente calculou exatamente
essa expressão, a série de Fourier dessa função nesse intervalo. Já vimos que... Eu vou parar de escrever esse negócio do F e tal, vou escrever g de x. A gente viu que vale isso daqui, certo? 4 sobre π, somatório n igual a zero, infinito, seno 2n mais 1 x dividido por 2n mais 1. Certo? A gente viu isso na primeira aula. Peço que vocês revejam. Y' igual, y das linhas igual a isso, certo? No caso geral, eu vou ter y' e y, certo? Então, no caso geral, eu vou precisar eu vou precisar do y' e do y para uma equação linear geral. Então, o que eu faço? Eu vou lá e resolvo, certo? E como é que eu resolvo? Então, cadê o... Então, igualando os coeficientes de y' de x, que é o lado esquerdo, e g de x, que é o lado direito, ou seja, no caso geral, eu vou ter y' mais b, y mais não sei o quê. Eu tenho que igualar os coeficientes do lado esquerdo e do lado direito. Aí eu vou lá e igualo, certo? Y das linhas de x igual a g de x. Eu jogo y das linhas, jogo g de x, aí eu obtenho que B2n igual a zero, certo? Porque aqui B2n igual a zero no G, e B2n mais 1, n quadrado Bn. Então, 2n mais 1 quadrado B2n mais 1, certo? Que é o termo ímpar. É igual a 4 sobre π, multiplica 1 sobre 2n mais 1. Certo? Eu estou igualando os coeficientes aqui. B2n é zero, porque isso aqui é 0, 1, 2, papapá. Estou igualando os coeficientes. B2n igual a zero, porque g de x só tem coeficientes com n ímpar. E aí, então, aqui o B2n igual a zero do y das linhas. No caso geral, eu ia achar uma relação de recorrência, certo? E vai ter o... Desculpa, não é uma relação de recorrência. No caso geral, eu ia achar uma outra relação, porque sempre vai ter na verdade, uma relação de recorrência, porque tem os cossenos, certo? Tem os cossenos. Então, o termo em y entra no y das linhas, o termo y' vai trocar, né? Vai trocar o AN com BN. Então eu teria que fazer não é uma relação de recorrência, mas
o AN e o BN vão ter vão ter que ser relacionados. Mas aqui eu tenho uma série em senos, eu faço a minha conta. Isso aqui implica B2N mais 1 é igual a 4 sobre π, multiplicar 1 dividido por 2N mais 1 ao cubo. Então, se eu volto na minha expressão, certo? O y de x eu usei o y duas linhas para calcular o BN e o B2, os BNs. Mas se eu volto na minha expressão, que é o que eu quero y, BN sendo de nx, isso aqui vai ser igual, então, a 4 sobre π. Opa. Escrever bonitinho. 4 sobre π. Somatório. N igual a 1 infinito. Não. Aí, se você olhar, os BNs, eles vão ser tais que aqui eu só coloco o N ímpar. Certo? A borracha menorzinha. 4π somatório. N igual a 0 infinito. Seno 2N mais 1 x dividido por 2N mais 1 ao cubo. Certo? Quando eu supus y ímpar, eu já supus que y satisfazia minhas condições de contorno. Se eu pusesse y par, eu ia ter que calcular o A0, tal, impor. Se eu pusesse y par, eu teria que impor minhas condições de contorno, além disso daqui. Que é y de 0 igual a y de π igual a 0. Se eu suponho y par, o y não precisa ter y de 0 igual a 0. Então eu teria que impor essas condições de contorno. Supondo y ímpar, eu já dou conta das condições de contorno. Porque seno de nπ igual a 0 e seno de 0 igual a 0. Aqui o cosseno de nπ não é 0. E o cosseno de 0 também não é 0. Então, se eu suponho y par, eu teria que impor essas condições de contorno. Y de 0 igual a y de π igual a 0. O problema fica mais complicado, certo? Porque eu ia ter mais duas equações que iam eliminar. Enfim, que iam dar trabalho. Então, essa é a solução, certo? Eu achei a solução. Vocês concordam comigo que essa é a solução? Vocês me acompanharam, gente? Na conta? Sim, sim, professor. Então, exercício. Resolva. Oi. Tem a chance, então, dessa solução aí, ela ser a série de Fourier de de um polinômio bonitinho? Como assim de um polinômio bonitinho? Você diz o lado direito? Talvez, eu penso que dado um problema, eu acho que não vai ser todos os problemas, mas talvez tenha um problema de equação diferencial que um polinômio vai ser solução, né? Você diz um polinômio em x. Um polinômio em x, tipo x ao cubo mais alguma coisa em x quadrado. Pode acontecer, em particular esse é. Então, nesse caso, a solução que a gente encontrou, ela tem que ser a série de Fourier dessa função. Polinômio?
Mais ou menos, certo? Porque eu estou supondo y ímpar. Então, a série de Fourier restrita ao intervalo 0π vai ser a solução desse polinômio. Vai ser igual a esse polinômio restrito a 0π, certo? Uhum. Se eu pegar a série de Fourier de menos π até π, essa série de Fourier vai ser... como é que fala? Vai dar exatamente esse polinômio no intervalo de 0. Vai dar... Eu vou escrever aqui do lado. Essa série de Fourier vai dar exatamente esse polinômio, que é um polinômio assim. A solução disso daqui, a solução exata, analítica, bonitinha, é isso daqui. É um polinômio quadrático, certo? Y das linhas igual a um polinômio quadrático. Só que aqui é outro polinômio quadrático, certo? São dois pedaços de parábola. Certo? Porque é ímpar. Eu poderia falar, não, eu quero y das linhas mais AY, mais B igual a 1. Sei lá, eu quero outra equação. AY', BY igual a 1. Vai dar um polinômio também, pode ser, né? Aqui não vai dar exatamente um polinômio, vai dar uma exponencial, mas suponha que eu ache que eu calcule outro problema, que é y das linhas de x igual a 1. É outro problema, certo? Não é o mesmo problema. X menor que π, menor que x, menor que π. E y de menos π, ou y de π é igual a 0. Certo? Esse aqui é um outro problema. Concorda comigo? Uhum. Por quê? Porque a minha condição agora é outra. Certo? A solução disso também é um polinômio quadrático, certo? Se eu encontrar a série de Fourier disso daqui, se eu encontrar a série de Fourier disso daqui, vai ser igual a série de Fourier. Desculpa, vai ser a série de Fourier vai ser a série de Fourier do polinômio que está aqui. Por que é diferente esse problema? Porque antes eu calculava, antes era esse daqui. Uhum. Antes a gente teve que fazer uma extensão imaginária ali para... Par. Não par necessariamente, mas aqui eu supus a extensão ímpar, né? Então eu tive que calcular para essa função, certo? Que não me dá exatamente um polinômio, me dá um polinômio nessa região x maior que 0. Mas aqui, se eu pegar esse problema em vermelho, eu resolvo isso, eu posso resolver isso analiticamente, certo? Eu vou desenhar para você a solução, certo? A solução desse problema em vermelho é esta parábola. Certo? Que y de menos π é 0, aqui, e y duas linhas é igual a 1. Essa aqui é a solução desse problema, concorda comigo? Uhum. É x quadrado. Não é x quadrado, certo? Tem que se calcular o y de 0 aqui, certo? Então, x menos π. X mais π. Essa é a solução desse problema. Porque y das linhas é igual a 1, né? Uma parábola. X igual a 0 em π, x igual a 0 em menos π. Essa aqui é a solução do meu problema.
deste problema, certo? Certo? Beleza. Então, esse é um polinômio que é a solução desse problema. Então, sim, a resposta é sim. Eu não lembro direito a pergunta, mas a ideia é essa. Se a solução for um polinômio, eu posso expandir em série de Fourier, e aí eu comparo as soluções, elas vão ser a mesma coisa. Era essa a pergunta? Sim, sim. Era essa. E, na verdade, eu tinha mais uma pergunta sobre Pode o falar. problema. Eu pensaria em talvez quando você vê que o problema ele não é simétrico ali, ou não tem os intervalos que a gente queria de menos π a π, Esse aqui, né? Sim. eu pensei em talvez aí nesse lado aí, quando você começa a abrir o y' y duas linhas, Uhum, eu estava pensando em fazer ele como uma função normal, sei lá, em an cosseno e bn seno, uhum, tal, levar até o final. sim. E depois, na hora de expandir a g de x, Uhum. usar aquela relação aqui de série de Fourier para intervalos arbitrários, sabe? Você pode fazer também. Daria. Eu Que imagino que seja dê mais trabalho, né? dá mais trabalho, Mas. mas você também vai achar uma solução que vai ser uma série de Fourier diferente dessa, certo? Ser diferente Uhum. dessa, mas vamos lá, vamos ver. No caso, você vai ter a extensão par, né? Por concessão. Não, você não vai ter extensão par, né? Você vai ter um intervalo de 0 a π. Vou escrever aqui vou escrever essa lousa. Eu posso só escrever, colocar o exercício aqui para vocês e aí eu Não, volto a beleza. discutir. Resolver explicitamente o problema. Expandir. O problema é esse problema, certo? Expandir a solução em série de Fourier e obter e comparar com o resultado assim. Obtido, certo? É, então, o que eu peço para vocês fazerem é resolver este problema. Explicitamente, certo? Eu quero que vocês resolvam este problema. Y igual a 1. Cadê o negócio aqui? Y igual a 1. 0 menor que x menor que π. Y de 0 é igual a y de π igual a 0. Resolvi, certo? Quanto que dá esse problema? Meio x menos π quadrado. Desculpa. Certo? Tem aqui y das linhas. Aqui faltava um meio naquela discussão ali. Ah, É meio. quando você integra, caiu 2 ali. Porque caiu 2, certo? Então era meio de x mais π, x menos π, aquele polinômio anterior. Essa aqui é a solução desse problema, certo? Porque
porque aí y duas linhas continua sendo 1, y de 0 igual a 0 e y de π igual a 0. Então, essa aqui é a solução do meu problema. Eu quero que você faça agora a extensão ímpar dessa função, y de x, extensão ímpar. Aí eu quero que você, fazendo a extensão ímpar dessa função, obtenha y de x é igual a 4 sobre π, somatório do que está do que a gente acabou de obter. Então, ou seja, isso aqui é o exercício 11 da lista. Certo? Pegar essa função, achar a extensão ímpar e calcular a série de Fourier. E aí você vai ver que realmente a série de Fourier dessa função, da extensão ímpar dessa função, a série de Fourier da extensão ímpar dessa função vai dar exatamente a solução do meu problema. Que seria uma maneira de ver que se é um polinômio ou se é qualquer função do lado direito, se é um polinômio ou se é qualquer outra função que eu sei escrever analiticamente, as duas coisas são solução do meu problema, porque o problema está bem definido, tem uma solução só, certo? Tudo bem? Tudo bem. Então essas duas soluções vão ser a mesma solução, só que representada em bases diferentes no espaço. Exato. Isso aqui está representado numa base polinomial, né? 1x, x quadrado, x ao cubo e assim por diante. Isso aqui está representado numa base de senos e cossenos. Certo? Qual que é a vantagem dessa base aqui, de senos e cossenos? Essa base é ortogonal. Essa base aqui, ela não é ortogonal, certo? Ela é ortogonal? Se você faz integral de x a m, x a n, menos π até π, isso é diferente de zero, certo? Então, essa base aqui não é ortogonal. Em menos π. Mas as duas soluções são soluções válidas. Em particular, essa aqui é mais fácil. Mas pode ter problemas em que você não conhece a solução analítica. E aí, uma opção é expandir em série. Você tinha uma outra pergunta, que era se eu fizesse no intervalo y. Deixa eu ver se eu me lembro, certo? Como é que era o negócio? Não me lembro. Assim, 2 sobre π, integral de 0 a π. Como é que era? O g, né? Expandir os dois em senos e cossenos normal. E na hora de expandir o g, usar a série de Fourier modificada. Modificada. Você pode fazer isso. E aí você aplica as condições de contorno, certo? Y de 0 igual a y de π igual a 0. Você aplica essas condições de contorno. Porque antes não precisava, certo? Antes não precisava porque já era ímpar a função. E aí, quando você aplica essas condições de contorno, você vai obter relações que vão permitir você escrever o y como 1 a 0 sobre 2, 1 a 0 sobre 2, mais somatório n igual a 1 infinito a n, cosseno de 2nπx sobre L, né? Que é 2x mais bn seno de 2x, certo? Porque é 2nx.
2nx mais b sem 2nx. E aí você impõe essas condições aqui e faz y das linhas desse cara igual a 1, certo? E 1 você agora vai expandir 1 também nessa, certo? Você vai expandir a função 1 também dessa forma. Também dessa forma, certo? Você vai lá, calcula, e aí você compara os coeficientes. Tudo bem? Ah, beleza. Não, legal. Ou seja, é uma. Você está expandindo em outra base, que não é nem a de polinômios, nem a de senos de npx, senos de nx. Agora é uma base desse tipo. E também é uma base nesse intervalo. E aí, enfim, aí você põe as condições e, enfim, resolve. Vai dar uma outra solução que tem que ser igual a meio de x menos π. Tem que ser igual a isso daqui também. Se você expandir essa série de Fourier nesse intervalo, que é a fórmula de intervalos arbitrários, tem que ser igual à série de Fourier que você vai obter resolvendo essa equação diferencial. Resolvendo esta equação diferencial. Com essas condições de contorno. Beleza? Ah, legal. Então, agora a gente vai além, certo? Equações diferenciais. Parciais. Lineares. E o método. Eu não sei se vocês já viram isso. De variáveis. Esse aqui não é um curso de EDP, certo? Mas dá para resolver EDPs dessa forma. Existe um curso de EDP que vocês podem fazer que vai explicar por que é assim e várias outras coisas. Mas aqui a gente vai supor que tudo funciona e vai tentar resolver. E a gente vai tentar resolver por meio... Basicamente porque não dá tempo, certo? Se desse tempo, a gente fazia tudo bonitinho, mas a gente tem só um quadrimestre. A gente faz o que pode. Seja a equação da onda. Não sei se vocês já viram a equação da onda. Talvez vocês já tenham visto a equação da onda. Que representa, por exemplo, a vibração de uma corda de violão. Uma corda que está presa assim, entre outras coisas. Se eu fizer uma perturbação nessa corda, a altura aqui, eu vou chamar de U de xt, essa altura vai satisfazer uma equação desse tipo, onde C vai ser uma coisa com dimensão de velocidade, que vai ser a velocidade de propagação das perturbações dessa corda. Ela vai ser exatamente a velocidade de propagação das perturbações dessa corda. Para cada problema, eu tenho um valor de ser diferente. Eu poderia resolver, por exemplo, aqui,
equação, se eu pegasse um problema multidimensional, vibrações de uma membrana. Poderia resolver, por exemplo, equações de Maxwell, né? 2E. C quadrado. Poderia resolver, por exemplo, equações de Maxwell, onde C é a velocidade da luz. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou resolver a equação de onda unidimensional, que me representa as vibrações numa corda. E eu tenho que dizer, ou seja, eu vou escrever isso aqui como sendo UTT igual a C quadrado UXX, certo? Notação. Aqui eu faço 0 menor que x menor que L, certo? Isso aqui vai de 0 até L. E t maior que 0. Começar em t maior que 0. Posso começar em qualquer tempo, certo? Eu quero resolver um problema chama problema de Cauchy, isso daqui. É um problema de valor inicial. Eu ponho condições de contorno em x, certo? E ponho condições de contorno na minha condição inicial, t igual a 0. Ou seja, põe condições de... Então eu vou... E cada tipo de condição de contorno que eu colocar, eu vou obter uma solução diferente. Com condições de contorno. E aí eu vou escolher minhas condições de contorno de maneira bonitinha. U de x0. Só uma coisa. Aquele exemplo de resolução de equações diferenciais ordinárias por meio de série de Fourier, eu coloquei um outro exemplo resolvido no Moodle. Tem um PDF ali de um outro exemplo resolvido que vocês podem ver. F de x, o t, x0, é g de x, certo? Então, eu quero especificar condições. E esses tipos de condições seriam estudados no curso de EDP. 0t igual a 0. Mas eu vou supor que as condições são bem definidas. Me dão a solução do problema. Então eu quero resolver um problema desse tipo. E quando eu digo isso daqui, eu digo exatamente isso, que a minha corda, ela vibra com velocidade c, de vibração da altura da corda, velocidade c. Desculpa, de velocidade de propagação da onda nessa corda c, né? Com as extremidades fixas. Quando eu faço U de 0t para qualquer t igual a 0, e U de LT, aqui é L, aqui é 0. U de LT igual a 0 para todo t, isso diz para mim que isso aqui é uma corda vibrante com extremidades fixas. Não necessariamente precisava ser isso, certo? Isso aqui me implica, então, uma onda estacionária. Ou seja, ela só vai vibrar na vertical. Porque as extremidades estão fixas, é que nem uma corda de violão, ela vai ter os modos normais, aquilo tudo. Mas a gente quer resolver pelo método de solução de separação de variáveis, pelo método.
Então, a gente vai ver exemplos do método de separação de variáveis. Vocês entenderam o problema que eu quero resolver? Eu vou escrever aqui do lado o problema que eu quero resolver. Professor, só Oi. para lembrar, talvez eu deveria saber disso já, mas a velocidade c ali é a velocidade transversal. Então, você pensar numa crista da onda, é como que ela se propaga para a direita, por Seria a exemplo. velocidade aqui, certo? Mas se uma onda é estacionária, Uhum. a crista não vai estar se movendo para a direita, né? Não. A onda estacionária, ela a onda estacionária é como se eu tivesse uma indo para lá e outra vindo para cá, certo? De modo que as cristas se cancelam, vamos dizer assim. Certo? De modo que o que anda para lá também anda, o que anda para a direita também anda para a esquerda, de modo que a oscilação é só vertical. Mas aí você pode No, assumir isso no no caso problema. geral, você vai. Oi? Desculpa, não entendi. Você pode simplesmente assumir que C vai ser zero no problema? Não, você não vai ser zero no problema. O C é a velocidade de propagação da onda. O que você está assumindo é que a onda ela é tal que é uma superposição de Ah, soluções dessa entendi. forma, certo? Ah, entendi, beleza. Ficou Coisas do claro. tipo F de x menos CT e G de x mais CT. O que você está supondo é que isso é tal que se você faz uma combinação linear disso daqui, você está supondo que essas soluções são tais que tudo que anda para um lado anda para o outro, de modo que só sobra oscilação vertical. E elas se cancelam nesses pontos específicos aí. E elas se cancelam em pontos Entendi. específicos aqui Beleza. para soluções, para os modos, o que seriam chamados de modos normais. As soluções do tipo seno de alguma coisa t. Certo? No caso geral, elas não vão se cancelar. Mas para soluções que vão ser as soluções que a gente vai expandir, que vão ser as soluções da base, a gente vai ver a solução, cada uma vai se cancelar. Cada uma vai ter esses pontinhos. Seria alguma coisa X, desculpa. Cada solução vai ter esses pontinhos. Mas eu vou fazer depois uma combinação linear disso tudo e aí não necessariamente precisa ter esses pontinhos. Mas cada solução vai... E depois a gente vai ver que isso depois, no próximo capítulo, a gente vai ver que isso é uma propriedade geral de ter esses pontinhos. Mas vamos lá, então. Vamos aplicar o método de solução deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Consigo. Não consigo. Eu quero este problema, então. O problema é esse daqui. Eu puxo ele para cima. Com essas condições, condições iniciais. É difícil aqui mexer nesse negócio hoje. Esse aqui vai ser meu problema, certo? Então, vamos supor uma solução do tipo U
xxt, igual a x grande de x, t grande de t. Então, se eu jogar isso na minha equação aqui, isso aqui vai ficar o seguinte. X que multiplica t duas linhas, certo? Igual a c quadrado que multiplica t x duas linhas, certo? Certo? Porque x depende só de x, então eu derivo em relação a t. E aqui eu derivo duas vezes em relação a x. O t pula para fora, que é uma função só de t. Fica x duas linhas. Então isso aqui vai me implicar que aí eu divido, certo? Vou dividir da seguinte forma. Que aqui o tt igual a xt duas linhas e o xx igual a tx duas linhas. Certo? Estou derivando isso aqui é função de x, isso aqui é função de t. E aí eu vou escrever 1 sobre c quadrado. Então, aqui eu vou escrever t duas linhas sobre t. Vai ser, eu vou dividir por t, eu divido por x. Vai ficar aqui igual a x duas linhas sobre x. Certo? É igual então, isso aqui vai ser função de t. Isso aqui vai ser função de x. Então, se um lado é função de t, outro lado é função de x, para essas coisas serem iguais para todo t e para todo x, isso aqui tem que ser constante, que eu vou chamar de menos lambda só porque eu quero. Certo? Constante, entre parênteses, isso aqui pode ser uma constante complexa. Isso aqui vai ser, enfim, uma função de t, isso aqui vai ser uma função de x, isso aqui vai ser uma constante. Eu posso escrever, então, para x, certo? Então, eu vou resolver a equação para x, depois eu vou resolver a equação para t, e aí eu jogo aqui em cima, eu obtenho x de x, x grande de x, t grande de t. Então vamos olhar a equação para x. Isso aqui dá x duas linhas mais lambda x igual a zero, certo? E aí eu tenho as minhas condições de contorno. Né? Aqui é a minha condição de contorno. Minha condição de contorno é a seguinte. X de zero. X de zero é o que vale para todo t, certo? É u de 0t é igual a zero. E o meu x de L é u de LT igual a zero, certo? Certo? Esse é o meu problema. Esse é o meu problema. E eu sei a solução geral do meu problema, a solução disso daqui. Então, isso daqui eu tenho. Certo? Esse aqui é o meu problema. X de x as linhas mais lambda x igual a zero, x de zero igual a... Eu sei que isso aqui é a solução do meu problema, x grande de x, então, isso aqui é um oscilador harmônico, certo? Então, isso aqui vai ser um A cosseno de raiz de lambda x mais B seno de raiz de lambda x lambda real. Se eu ponho x de zero
igual a zero, isso aqui vai me implicar que seno de zero é igual a zero, então o A é igual a zero, certo? Porque o cosseno de zero não é zero. Então, x de x é igual a b seno de raiz de lambda x. E se eu imponho x de π, π não, desculpa, x de L igual a zero, se eu aplicar aqui raiz de lambda L, certo? O seno desse negócio é igual a zero. Então, raiz de lambda L é igual a nπ. Então, isso me implica que lambda é igual a nπ sobre L ao quadrado. Certo? Então, eu vou ter, se eu suponho essa função separável, né, x grande de x igual a t grande de zero, eu vou terei soluções do tipo xn de x é igual a, como é que é a história aqui? Seno bn seno de n π x sobre L, certo? Xn de x vai ser bn seno de nπx sobre L. Então eu vou ter, se eu suponho separação, voltar. Se eu suponho que a minha equação, que a minha solução é desse tipo, eu vou ter uma função de t aqui, né? Quando eu dividir por x t, uma função de t aqui, né? Passa um para o lado, outro para o outro lado, uma função de x aqui. E se um é função de t e outra é função de x e eles são iguais, tem que ser constante, porque não pode depender nem de t nem de x. Porque a função de t não pode depender de x e a função de x não pode depender de t. E se ela é constante, eu vou chamar de menos lambda por convenção, mas é uma constante, eu olho para o problema em x, eu poderia olhar para o problema em t, certo? Mas como eu tenho condições bonitinhas em x, e aqui a negócio, é encontrar qual resolver primeiro. Como eu tenho condições bonitinhas em x, condições de contorno que não dependem de derivada em x, eu olho primeiro para elas. E aí eu tenho aqui um oscilador harmônico, né? X, duas linhas mais lambda x igual a zero. É uma equação do tipo oscilador harmônico, que em x igual a zero é zero, em x igual a L é zero. E aí eu obtenho que isso aqui, essa equação tem soluções desse tipo, para todo n. Então, para esse lambda n, para um lambda n desse tipo, eu tenho a equação para t, certo? Que é t dois linhas sobre t é igual a menos lambda c quadrado, certo? Essa aqui é a equação para t, cadê? Essa aqui, certo? T duas linhas sobre t é igual a menos lambda c quadrado. Deixa eu aplicar aqui t duas linhas. Mais lambda c quadrado t igual a zero. E das minhas condições de contorno, eu vou ter que t de zero é u de 0x igual a f de x. Desculpa, eu não vou aplicar agora. As equações com derivada a gente aplica depois. Então, eu vou ter que o meu Tn de Tzinho vai ser um Cn cosseno de lambda Tzinho, certo? Np Ct sobre L. Certo? Porque o lambda é isso daqui, mais dn seno
de NP-CT sobre L. Certo, gente? Então, as soluções separáveis são o N de T, N de xt, é T grande, Tn de T, xn de x, que vai ser igual, então, o quê? Vai ser igual a uma coisa do tipo AN cosseno NPCT sobre L mais BN seno NPCT sobre L vezes o xn de x, que é seno NPx sobre L. Certo, gente? Vai ser o N xt. E eu acho que não vai dar. Ah, não, talvez dê para resolver o problema ainda agora. Então, a minha solução geral será U de xt, que vai ser uma combinação linear do UN. Certo? Se cada UN é a solução do problema, a solução geral do problema vai ser uma combinação geral, uma combinação linear geral do problema. Vai ser somatório n igual a zero infinito desse cara. A borracha aqui apagar isso daqui. Esse cara é n igual a 1, por algum motivo, o seno pega n igual a 1, certo? Seno de 0 a 0. Que é seno de 0 a 0, certo? E aí, se eu aplicar as... Então, o n é igual a isso, certo? Vamos lá. Então, o de xt é igual a isso. Então, x é igual a isso. Então, faltam as condições de contorno. Em T. Certo? Que são coisas do tipo U de x0 é igual a f de x, o t de x0 é igual a g de x, certo? O meu problema dizia isso. A luz é pequena. O de x0 é igual a f de x, o t de x0 é igual a g de x. Então, quando eu resolvi a equação para xn, para x, eu encontrei que o lambda tem valores discretos, certo? Então, xn é dessa forma. Então, para cada lambda n, eu consigo resolver a equação para t, já que o lambda tem valores discretos.
Então, lambda é positivo, certo? Lambda quadrado é positivo. Lambda é positivo, então isso aqui é uma solução de oscilador harmônico, tem essa forma. E aí, o meu UN, ele vai ter essa forma aqui, certo? Que vai ser uma função desse tipo, que é a solução para T, e uma função desse tipo, que é a solução para X. E aí, o método da separação de variáveis diz para mim que a solução geral do problema vai ser uma combinação linear disso tudo, né? Arbitrária, de n igual a 1 infinito, que é essa condição, que é esse problema, onde AN e BN precisam ser determinados. Eles vão ser determinados como? Eles vão ser determinados utilizando as condições de contorno para T. Então, U de x0, ou de x0, x0 é igual somatório n igual a 1 infinito de x0, certo? A n seno de npx sobre L, certo? Seno de npx sobre L é igual a f de x. Então, isso aqui me implica que isso aqui é uma série de... eu consigo resolver por série de Fourier. Ou seja, a n é igual a 1 sobre L, grau de menos L até L, certo? Vamos fazer assim, gente. Eu vou retomar esse problema aula que vem, mas eu peço que vocês vejam e concordem comigo que, ou não, né? Que até aqui a gente consegue fazer. Ou seja, a gente consegue, pelo método de separação de variáveis, achar a equação geral do problema, a solução geral do problema, aplicando as condições de contorno em X, e aí falta aplicar as condições de contorno em T, e essas condições de contorno em T, enfim, a gente vai fazer a aula que vem. Tudo bem, gente? Peço que vocês deem uma olhada nessa parte. Pode falar. Não, beleza, já estou confirmando. Tá certo. É que não dá tempo, senão eu terminava, mas vamos deixar para a aula que vem, que eu reviso o problema e a gente termina. Legal. Tá. Beleza? Claro, sim. Então, beleza, gente. Então, até a aula que vem.